Graça e paz nessa noite, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. É um prazer mais uma vez estar com vocês, né? Eu, como a irmã Maria já falou, meu nome é Sebastião, sou pastor aqui na cidade de Betânia, do Piauí. É um prazer estar com vocês nessa noite, né? E eu queria compartilhar um texto com vocês, um texto conhecido, um texto que nos fala, particularmente comigo, fala muito comigo, para esse tempo que nós estamos vivendo, como o irmão Damião já falou, um tempo que nós estamos vivendo, mas eu queria falar em outro panorama, em outra vertente. Lá em Malaquias, eu gosto muito, que é o último profeta, né? E se passou do profeta Malaquias até o último profeta, que foi João, passou mais ou menos 500 anos, né? Depois que o Senhor, o Espírito Santo de Deus deu essa palavra para Malaquias, lá no capítulo 4, no versículo 6 diz assim: depois que ele fala lá no versículo 4 do julgamento nos últimos dos tempos, o julgamento final. Vou começar do versículo 13 para a gente poder entender. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde a raiz até os ramos. Mas vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura às suas asas. E vocês serão e saltarão de alegria, como bezerros soltos nos pastos. No dia em que eu agi, vocês pisarão sobre os perversos, e como se eles fossem pó sobre os seus pés. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, o meu servo, e todos os decretos e estatutos que eu dei a todos os de Israel no Monte Sinai. Veja, eu envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos filhos, ele fará o coração dos pais voltar para os filhos, e o coração dos filhos voltar para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei toda a nação. E lá em João, lá em João capítulo, primeiro ele fala que e vinha alguém, e esse alguém ia endireitar as veredas, né? E esse alguém é Jesus Cristo. O princípio para nós entendermos quem é Jesus Cristo é nós podemos pensar nessa noite. Eu queria convidar você, aonde você está, para nós começarmos a orar. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai grandioso, Redentor da nossa vida, aquele que tudo fez, tudo faz, tudo está no seu controle, Pai. Nada saiu do seu controle. É por isso que te damos graças, Senhor. Te damos graças porque sabemos quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque o Senhor traz essa paz, traz uma certeza do nosso coração, que estamos seguindo um Deus verdadeiro. Um Deus que pode fazer muito mais que pensamos ou imaginamos, segundo a sua vontade, que é perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, nessa noite te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que tu venhas sobre as nossas vidas. Traz a tua paz, ó Pai. Traz a tua direção do teu poder, do teu Espírito Santo. Essa palavra que nós lemos nessa noite, Senhor, que possa entrar no nosso coração, como a tua palavra nos diz, fazendo separação de alma e espírito. Que nós possamos ser, ó Pai, instrumentos teus. Que nós possamos ser, ó Pai, a luz desse mundo, sal nessa terra. Ó Pai, te damos graças porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, ó Pai, de chegarmos a tantos lugares, ou, Pai, através da internet, através do rádio, através de vários instrumentos, Senhor. O Senhor está usando o teu povo. Está usando porque o Senhor agora tem pressa e Ele quer voltar. Ele quer voltar para encontrar, Pai, a seara, os irmãos que têm o coração voltado e têm o compromisso real com a tua palavra. Pai, te damos graças, ó Pai, e te agradecemos pela oportunidade de abrirmos tua palavra nessa noite.
e de compartilharmos com cada irmão aqui presente. Obrigado, Pai. Eu sou grato, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e faz na minha vida e na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Eu gosto sempre de pensar nessa palavra em Malaquias, né, quando ele diz no final, ele fala que o coração dos pais volte para os filhos e o coração dos filhos volte para o pai. É uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E para nós entendermos isso, precisamos entender, principalmente, Deus tem um propósito maior, que é a família. Desde o princípio, Deus fez. Eu gosto sempre de falar e colocar no meu coração. Buscar a Deus, depois buscar a sua família. O que nós temos vivido e visto no nosso dia a dia é uma busca incessantemente. A palavra é essa. É uma busca diária de avivamento, de crescimento. Mas isso só vai acontecer na nossa vida, na vida da igreja do Senhor, quando nós entendermos que devemos perseverar, primeiramente, a nossa família. Esse é o ponto crucial para mim, para nós entendermos essa palavra. Eu gosto sempre de falar de João Batista, porque ele começa a sua palavra e diz que a terra vai ser planeada. Jesus vai voltar e vai deixar tudo que é torto, ele vai planear. E para isso, para nós entendermos isso, precisamos começar do princípio, que é aquilo que ele pregava, que ele dizia, ele batizava para o arrependimento. Mas Jesus vem para batizar com o poder do Espírito Santo. Mas precisamos nos arrependermos. Precisamos buscar aonde nós estamos falhando em adorar a Deus e onde estamos falhando em ter intimidade com Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus e lemos lá em Mateus capítulo 5, que fala do Sermão da Montanha, todo mundo começa. E nós vemos o que Deus fala no momento que tinha uma multidão acompanhava Jesus. Essa mesma multidão que acompanhava Jesus é a mesma multidão que buscava ele só por causa do pão e do peixe. Muitos ainda estão buscando Jesus só por aquilo que ele pode dar. Libertação e cura. Mas não está buscando Cristo Jesus para dar a salvação. Nós precisamos entender isso nessa noite. Precisamos entender que para tudo isso, eu gosto sempre de falar no princípio. Esse que vos fala, né, eu tinha toda a condição de não ser um homem escolhido por Deus, porque fiz muitas coisas erradas. Mas como a própria palavra de Deus, ele me libertou, ele me tirou do lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui para dizer que Deus quer restituir a sua família. Deus, ele quer botar algo significativo e verdadeiro, que é você como pedra, pessoa que intercede pelos seus filhos, pessoas que intercedem por seu marido, pelo seu esposo. Hoje, mais cedo, na comunidade, a 32 quilômetros daqui da cidade de Betânia, eu falei, é fácil de existir um casamento. É bem fácil para o homem não querer continuar no casamento. Eu disse para um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira é aquele que não desiste, aquele que persevera durante todas as dificuldades. Mas devemos colocar nossa confiança em Jesus Cristo. Nós vivemos em um tempo que as pessoas colocam muitas suas forças em pessoas, colocam muitas suas forças em alguém, mas esquece principalmente de colocar toda a sua dependência em Jesus Cristo. E quando eu começo a entender isso, eu passo de ser mais um na multidão, eu passo a não ser mais só um fariseu, que quer só oração, que quer só ser reconhecido, eu passo a ser íntimo de Cristo Jesus. Não há mais discípulos, mas ser íntimo de Cristo Jesus. Cristo quer pessoas que têm intimidade com ele. Pessoas que o buscam não por aquilo que ele pode dar,
mas pessoas que o buscam por amor a Ele. Esse é o temor que devemos ter no nosso coração. Esse temor deve ser simplesmente em amar a Jesus, em ter colocado toda a minha força, toda a minha energia em buscar aquele que tudo fez e faz por minha vida. A palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflição. Cada um de nós, se formos contar, falar os momentos de dificuldades, as nossas angústias que já passamos, tanto no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, isso vai fazer com que nós olhemos e dizemos, cadê Deus? Cadê o Deus no nosso meio? Mas ele trabalha de uma maneira, muitas vezes, invisível, porque você quer ver o trabalho dele com seus olhos humanos. E ele está fazendo no sobrenatural na sua vida mesmo. E essa palavra, eu creio nessa palavra, que os corações dos pais se converterão aos corações dos filhos. Você, pai, você vai ser aquele que vai despertar seu filho. Porque você não descansa de orar por ele. Você não descansa de interceder. Mesmo nesse momento ele pode estar na rua, mas você está orando por ele porque você sabe que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mas para isso não podemos desistir, meu irmão. Não podemos desistir e dizer que quero avivamento se eu não começar um avivamento dentro de mim mesmo. E muitas vezes esse avivamento não está acontecendo porque eu não voltei para fazer as pazes com o meu passado. E isso é um grande problema que afeta o relacionamento, o crescimento espiritual da nossa vida. Sim, nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Eu vou à igreja, eu estudo a palavra, mas você voltou ao passado. Você reconciliou com o seu passado. Como está a sua vida hoje, quando você olha para o seu passado? Não dá para prosseguir se nós voltarmos ao passado. É por isso que a palavra de Deus nos diz, é bem clara quando ela diz, se você for apresentar algo para Deus, e você lembrar que teve alguma, a gente fala que contenda, alguma briga, alguma ruptura, volte e faz as pazes para depois entregar a sua oferta, a sua oração para Cristo Jesus. Muitas vezes a nossa oração não está chegando onde deveria chegar, no altar de Cristo Jesus. É porque muitas vezes nós, como eu, estamos deixando que os resquícios, os problemas, algo do passado nos atrapalhe a ter uma comunhão com Cristo Jesus. Mas essa promessa está sobre você. Os corações do pai vão voltar para os filhos. E os corações dos filhos vão voltar para o pai. Porque Jesus está aplanando dia após dia a nossa vida. Jesus está a cada dia nos ensinando. Ele está nos instruindo através da sua palavra. Que você deve ser aquele, não só mais ser discípulo. Não ser só discípulo, mas deve ser aquele que o adora, Cristo em espírito e verdade. Você não é mais um seguidor. Você agora é íntimo de Cristo Jesus. E quando eu entendo de intimidade, é da mesma forma que a palavra de Deus nos diz que lá em João capítulo 13, versículo 25, diz que tem um discípulo amado. João, aquele que encostava a sua cabeça no peito de Cristo, de Jesus Cristo. E devemos encostar. Encostar significa muitas vezes confiar. Confiar desse problema, das suas dificuldades, entregar na mão dele. O melhor pode ser não aquilo que você quer, mas o melhor Deus vai fazer na sua vida quando você crê nele. O problema é quando estamos a nossa crença, como estamos a nosso relacionamento com Cristo Jesus. E enquanto nós falamos de todos os tipos de seguidores, de pessoas que seguiram Jesus, que a Bíblia nos diz, Jesus, a palavra de Deus nos relaciona um.
que era íntimo, João. Ele faz a pergunta até para Jesus, uma pergunta íntima. E como você está em intimidade com Cristo Jesus nessa noite? Como foi sua vida? Como está, desculpa, como foi seu dia hoje com Cristo Jesus? Alguém lhe afrontou? Alguém tirou você do prumo? Alguém incomodou você? E você muitas vezes no seu dia a dia você não parou para refletir. Porque a intimidade que é gerada começa com oração. Quando nós lemos o que Jesus é o exemplo para a minha vida e para a sua vida. Jesus, em todo o tempo, quando ele deixava os discípulos, deixava a multidão e ele ia orar com o Pai. O princípio de um avivamento seu, meu, é oração. Tempo de oração com Cristo Jesus. E precisamos ter essa oração na nossa mente e no nosso coração. Quando isso começa a acontecer, isso começa a fluir numa naturalidade, que você em todo o tempo e onde você estiver, mesmo no seu trabalho, no nosso trabalho, você vai estar adorando a Cristo Jesus. É esse o princípio para que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos pais. Tempo de oração, tempo de intimidade com Cristo Jesus. E não tem como eu ter intimidade com Cristo Jesus se não passarmos para outro ponto, que é a leitura. E é um dos problemas que eu mais tenho aqui, irmãos, aqui no sertão do Piauí, que são irmãos que se converteram, mas são irmãos ainda que não têm, eles não são alfabetizados. E você é alfabetizado, meu irmão. Você tem o poder da leitura. Leia com seus filhos. Leia a palavra de Deus. Tenha tempo de leitura da palavra de Deus. Tenha tempo de reflexão. Tenha tempo de se alimentar. E quando eu falo isso, eu olho tantos relatos de tantos lugares que as pessoas não têm essa oportunidade que nós temos de buscar a Ele, Jesus Cristo, de ter intimidade com Ele, de estar na nossa igreja, nos nossos templos, adorando a Ele, como muitas pessoas não têm, nós temos esse tempo. E nós precisamos desfrutar desse tempo de oração, leitura da palavra de Deus, que para mim é o pilar para tudo isso. Porque sem isso, nós somos só mais um na multidão. Aquele que vai à igreja, aquele que adora Cristo Jesus, que recebeu a cura, como aqueles 10 leprosos que só um voltou. Muitos de nós, muitas pessoas estão querendo cura, mas não estão buscando a salvação. E nós temos que parar, muitas vezes, de querer só cura. Cura da alma, cura espiritual. Mas devemos querer algo significativo. Que é a salvação para a minha casa e a casa das suas famílias. Quando nós declaramos no nosso coração, numa intimidade tão bonita, que quando eu declaro que o impossível pode acontecer na minha casa e na sua casa, eu estou declarando com a certeza e o conhecimento que não é eu que estou tomando, não é eu que tomo para mim esse problema, mas eu entrego na mão de Deus. Aqui tem até um ditado que eu acho que nordestino tem, que a gente diz que tudo nós entregamos na mão de Deus. Mas é verdade. Devemos entregar e confiar que o melhor está por vir. Devemos entregar que o melhor está por vir para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E precisamos buscar a Cristo na mesma intensidade de que nós buscamos a água que bebemos, o alimento para nutrir o nosso corpo, da mesma forma que buscamos com intensidade tantas coisas, e precisamos buscar com intensidade esse Jesus Cristo que tudo fez e tudo faz por mim e por você. A palavra de Deus diz que o tempo é hoje. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E o tempo é hoje, não é para amanhã, é hoje.
E a igreja tem que se levantar. Eu não estou falando de denominação, estou falando de nós como igreja do Senhor. Tem que se levantar e abrir a boca e não deixar que o mundo nos venha nos afogar com tantos problemas, com tantas dificuldades. Nós devemos crer, irmão, que tudo está no controle de Deus. Nada saiu do controle dele. Tudo que está acontecendo é com permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E virá tempos maravilhosos, tempos em que nós vamos dizer, chegou. Hoje mesmo lá no Ariti, né, eu conversando com os irmãos, eu disse, né, que a palavra de Deus nos fala, quando nós lemos a palavra de Deus, né, é incrível que tanto de mulher, irmão Damião, eu acho que tem mais irmãos aqui, tanto de mulher que busca Deus para a sua família. Tanto de mulher que são mulheres valorosas, mulheres que não desistem, mulheres que estão à frente. E se você pegar a Bíblia, pegar a leitura da palavra de Deus, você vai ver muitas mulheres sentadas na Bíblia porque não desistiram. Mulheres que perseveraram. Perseveraram porque queriam que seus filhos se convertessem, queria que seus maridos se convertessem, queria que os seus filhos e sua família o adorassem, o único e verdadeiro e suficiente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso querer diário. O nosso querer deve ser pautado em cima da palavra de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, não a minha. É o que Jesus orava. Naquele momento de angústia, ele podia pedir para os anjos virem, que os anjos vinham defender ele. Mas ele não queria fazer a vontade dele. Ele queria fazer a vontade do Pai. É tanto que eu e você nos temos essa oportunidade nessa noite. A noite de recebermos a salvação através daquele sacrifício que ele fez por mim e por você. E precisamos buscar, irmãos. Precisamos a cada dia fazer morrer a nossa vontade, mortizar a nossa carne para o mundo, para que se prevaleça as promessas de Deus sobre a sua vida e a vida da sua família. Mas, primeiramente, eu preciso ter um tempo de intimidade com Ele. Eu preciso ter tempo de relacionamento com Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem como ter avivamento se não partir de nós. Para que nós possamos refletir aonde nós estamos nesse ciclo. Onde nós estamos nessa pegada? Se nós somos só mais um na multidão, se nós somos aquele, como a própria palavra de Deus nos diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 39, que fala que é aqueles fariseus que ficam só falando, questionando a pregação de fulano, como fulano fala, ou aqueles que são só seguindo a Jesus, ou aquele que é íntimo e verdadeiro com Cristo Jesus. E a intimidade não depende de pastores. Depende de sua e minha de adorar a Deus com a mesma intensidade que você busca o alimento para a sua vida, para suprir a sua vida. Você deve buscar essa adoração em Cristo Jesus. Essa é a minha reflexão, irmãos, para essa noite. E eu creio que Deus está fazendo, porque está fazendo aqui em Betânia. Eu vejo o mover de Deus. Na semana passada, nesse mesmo lugar, lá no Ariti, na Serrinha, nós vimos um mover de Deus assim tão maravilhoso, quando Deus trouxe a cura. E muitas pessoas, quando a gente fala de cura, muitas pessoas ainda não entendem. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que não é que é impossível para mim, o médico, é possível para Deus. Porque Ele tem a chave. Ele tem a autoridade sobre todas as coisas. Bastamos passar o tempo e decidir que eu quero adorar a Cristo Jesus. Eu gosto de dizer aqui no dito popular para finalizar nessa noite, irmão, o que significa intimidade? Quando a gente fala em intimidade, eu gosto sempre de dizer que a melhor maneira de entender intimidade eu não tenho intimidade com o irmão Damião.
Mesmo se eu ver ele aí em Petrolina, eu não tenho intimidade com ele, eu não tenho essa intimidade, nem eu posso ver também a Maria Ivoneide, né? Eu não posso só ter ela aqui, chegar em Petrolina, passar por dificuldade. Irmão, eu tô precisando de R$ 100, me empresta aí? Será que eu tinha coragem de fazer isso? Por que que eu não tinha? Porque eu não tinha intimidade com a senhora e nem com o senhor. Mas a partir do momento que eu conheço, que nós começamos a ter um relacionamento, né? Eu começo a ter uma vivência. É mais fácil para mim chegar, irmã, eu estou precisando da necessidade, estou precisando desse valor. E é mais fácil a senhora me ajudar. A mesma forma é com Cristo Jesus. Nós andamos tão longe dele, mas na hora que queremos alguma coisa, nós o buscamos. Não é porque ele não quer fazer, mas precisa você passar um tempo de intimidade, passar um tempo de oração, tempo de busca, um tempo de entregar a sua vida na mão dele. Amém? Eu queria agradecer a cada um de vocês, agradecer a Deus em especial por essa oportunidade nessa noite. Né? Para mim foi um desafio assim muito grande, né? Porque eu cheguei agora já de tardezinho, fiquei um pouco cansado. Aí eu gosto sempre de dizer assim, não sei se você passaram com você, é mais fácil para mim mesmo chegar para mandar para o nosso amigo Galvo, dizer para a irmã, dizer, irmã, não vou conseguir pregar hoje não, puxa. Fui para o interior, saí 8 horas, cheguei agora 5 horas e não dá. Mas é quando eu digo que a mim, meu corpo não quer, mas o meu espírito está forte e o meu espírito quer. Por isso eu sou grato a Deus por me fortalecer durante esse dia, estar nessa noite juntamente com cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida, a minha vida, a sua vida, que essa palavra possa ter dado um direcionamento, algo para a sua vida, que foi de Deus para a vida de vocês. Muito obrigado. Amém, glória a Deus.